Oi, gente! Então, neste vídeo, eu vou fazer um desenho. Ele não tá riscado nada no pano, tá? Mas eu vou fazer ele todo com stencil. Eu tenho esse stencil aqui, que é uma árvore de Natal, e tenho este outro stencil aqui, que é a flor bico de papagaio, tá? Então, eu vou colocar esse stencil, vocês vão ver, e eu vou fazer, então, um desenho livre, tá, pessoal? E vou deixar a câmera um pouquinho alta para vocês poderem visualizar o todo do tecido. Então, mais ou menos, eu vou botar aqui a árvore de Natal e aqui assim eu vou colocar então a flor bico de papagaio, certo? Depois eu vou fazer as folhas que contém aqui também neste stencil da bico de papagaio, tá? As folhas que contém aqui também tem os azevinhos. Vou aproveitar esse stencil aqui e vou fazer então este modelo aqui, certo? Então, estou usando aqui o verde pistache, aqui, que vou colocar aqui nesta árvore. Vou iniciar aqui em cima com ele aqui assim, batendo, tá? Fazendo batidinha. É o verde pistache, certo? Eu vou deixar as estrelinhas, vou procurar fazer ela de... Bom, depois eu vou ver a cor que eu vou fazer. Se eu faço amarelinha ou faço vermelhinha, tá? Acho que eu vou fazer a estrela mais amarelinha. Então aqui, ó. Tô usando a cor verde pistache, certo? Aqui assim. Então aqui assim, tirando o excesso. Certo? Assim. Já vou mesclar com o verde pinheiro também. Para ficar aqui. Botar um pouquinho do diluente para facilitar, né? Com que a tinta fique mais forte na trama. Mais forte não, que penetre bem na trama. Assim, ó. Estão usando as duas cores nessa mescla. Então, dessa nossa árvore de Natal. Aqui, ó, pode observar, usando essas duas cores, o verde pinheiro e o verde pistache. Então, assim, ó. É muito mais rápido a gente pintar dessa forma, porque o desenho, né, já está aqui no stencil. Então, observe, vou colocando aqui assim. Aqui assim, colocando aqui. Tá? Vou ficando com o verde mais forte agora nas partes de baixo, aqui assim, tá? Para vocês verem que aqui na parte de cima eu fiz a cor mais clarinha com o verde pistache e agora então aqui o verde pinheiro na parte de baixo aqui, certo? Então observe, estou usando aqui, ó, batendo, tá? Assim, tentar não pegar nas estrelinhas, para as estrelinhas, porque eu fazer todas elas de uma cor diferente, tá? Assim. Tentar segurar o stencil para não ir por baixo, né? Porque eu tô carregando bem de tinta para poder fazer essa aqui assim, essa árvore. Então, observe, tem que ficar, porque tem umas partezinhas que são soltas do stencil, então fica às vezes meio ruinzinho. Mas aqui assim vai dando certo. Fazendo aqui assim, batendo, deu uma mexidinha no stencil, mas não tem problema. A gente ajeita também, aqui assim, tá? Então, fazendo então a nossa árvore de stencil, né? É uma árvore muito bonita, tá? Fazendo aqui assim, ó. Tô com o verde pinheiro, para vocês observarem, que é assim, ó. Tá um pouquinho mais pra cá. Vou colocar o pano um pouquinho mais pra cima, tá? Pra vocês poderem visualizar bem esta árvore, tá? Vou
botando, centralizando ela aqui direitinho. Aqui assim. Como o stencil ele desliza, então tem que cuidar bastante, né? Quando a gente faz isso. Por mais que a gente tira o excesso, mas às vezes ele vaza um pouquinho. Como eu estou carregando bem, estou fazendo uma árvore toda de stencil, então tem que ter mais cuidado ainda. Batendo aqui assim, ó. Depois eu posso dar uma engrossada nessa árvore também, não tem problema. Aqui, ó. Deixa eu botar um pouquinho ela que caiu fora, tá bom. Aqui assim, ó. Aqui assim tem uma estrela, vou deixar aqui assim. Aqui assim, ó. E essa última partezinha aqui assim, tá? Então a nossa árvore de Natal fica dessa forma. Árvore de stencil, ó. Ficou bem bonito, certo? Então, já fiz aqui o pinheirinho, né? Então aqui eu tenho o molde, então, dessa flor bico de papagaio. Vou colocar aqui, ó, bem de leve, só para dar um sinalzinho, para marcar onde ela deve ficar, tá? Vou só fazer assim, ó, para não... bem de leve, porque daí depois eu quero marcar também a outra que vem pro lado de dentro, que é a parte menor. Então assim, ó, só marcando para ver onde que vem essa aqui, ó. Certo? Só fiz um sinalzinho, porque eu tenho essa aqui que eu quero botar também nos entremeios. Então, essa é a mais que vem por cima. Então, a outra vem por baixo e essa vem por cima. Então, vou marcar também essa aqui da mesma forma, tá? Colocando aqui assim, ó. Aqui assim. Pra colocar bem no meio, né? Que vou marcar pra mim depois poder fazer aquela parte que vem por baixo pra marcar bem certinha. Então, tô marcando as duas partes. Aqui assim. E vou preencher, então, a outra parte, que é assim, tá? Ó, tá as duas partes marcadas. Assim. Deixa eu ver, ficou bem no meio. Sim, tá bem centralizada aqui, tá bem marcadinha. Que é a parte que eu preciso, né, então, pra marcar bem, pra ficar bem visível o centro, tá? Deixa mais um pouquinho aqui pra visualizar melhor. Aqui assim, ó. Que essa é a parte que vai vir por cima, daí depois. Então, eu quero deixar ela bem marcadinha, porque ela vem por cima daquela outra que, pra mim, não sobrecarregar na pintura da outra. Então, só faço isso aqui assim, ó. Então, vocês observem, ó. Tá? Então, ó, essa parte aqui é a parte que vem por cima. Então, eu vou pegar a parte que é por baixo, que é essa aqui. Aqui assim, ó. Tá? Vocês vão ver. Aqui assim, ó. Tá? E eu vou colocando, então, ela. Aqui assim, ó. Pegar a tinta do vermelho vivo, como eu faço nas outras. Com o vermelho vivo eu vou fazer bem forte aqui assim, tá? Não vou fortalecer essa parte aqui, porque essa parte vem depois, né? Só essa parte aqui, ó, aquilo que tá por baixo. Vou botar um pouquinho do diluente aqui na minha tarjeta. Que assim, pra ficar mais... a penetração na trama ficar melhor. Que assim, ó. Tá? Batendo aqui na outra agora, na outra pétala. Certo? Que eu tenho que fazer isso aqui, ó. Tá? Aqui no meio. Aqui assim, ó.
Lembrando que aqui eu tenho a parte que vem por cima, então não vou fazer muito forte aquela parte ali, tá? Aqui tem a outra pétala aqui assim, ó. São as pétalas da flor bico de papagaio, certo? Então, olha aqui, ó. Aqui assim. Daí eu posso fortalecer como eu quero essa pétala aqui. A outra pétala vem do lado de cá, mesma coisa. Aqui assim, ó. Aqui assim. E a outra, então, aqui assim. Certo? Aqui assim. Aqui assim. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar o púrpura, vou deixar aqui aberto, e vou também pegar o vinho e vou deixar aberto, porque essas cores, o vinho e o púrpura, vai dar uma profundidade nessas pétalas aqui, tá? Então, eu tenho que ir mais nos cantinhos aqui assim, ó, para poder dar profundidade. Eu sei que ela vem aqui assim, ó, tá? Ela vem aqui assim também, ó, porque a outra coisa ela vem por cima, né? Aqui assim, ó. Observe que eu já tô fazendo com que ela fique um pouquinho mais forte, né? Essa pétalas aqui, que assim, ó, porque aqui é o meio dela, tá? Que assim, ó, misturando bem as cores, né? Que assim, ó, com o púrpura aqui assim, e a outra parte aqui também, com o púrpura, nesta outra pétala aqui, ó, que assim. Então, observem que eu tô fazendo mais forte, certo? Agora eu vou pegar um pouquinho do vinho, e já vou fazer aqui assim no meio, o vinho que vem um pouquinho mais forte aqui, ó, nessa parte aqui assim, ó. Aqui também um pouquinho mais forte, que assim, ó. Nesta outra aqui também, um pouquinho mais forte, tá? Aqui no meio. Tô colocando aqui a cor vinho. Pode observar, certo? Então, assim. Então, ficou assim. Agora, com a menorzinha, tá? Eu vou só achar aquela que eu tinha colocado certo, né? Eu tinha sido aqui assim, ó. Ali, ó. Então, essa cor é a cor, as pétalas de cima, tá? Então, eu tô com a cor, o vinho aqui, já vou dar uma aqui no meio, já vou fazer então elas ficarem mais forte, que é a própria pétala, né? Já com o púrpura aqui também, ó. Púrpura aqui, ó. Que assim, um pouquinho do diluente para ajudar na penetração dessas tramas aqui, a tinta, né? Isso é muito importante. Que fica aqui assim, ó. Observe. Tá? E com o vermelho vivo, então agora eu vou fazer a parte aqui que eu tenho que fazer. Tá? Que é essa aqui agora. Fazer as partes aqui assim. Que é a parte de cima. As pétalas que vêm por cima. Aqui assim, ó. Vou para outra aqui do lado. Tem esse galho do pinheirinho, mas eu vou deixar. Vou pintar por cima dele. Aqui assim.
assim. Aqui assim. Pegar um pouquinho mais o meu vermelho aqui assim, ó. Nesta outra aqui também, ó. E nesta outra pétala aqui também, ó. Então, são 5 pétalas de cima e 5 pétalas de baixo, tá? Então, tô fazendo assim, ó. E mais uma pétala aqui assim. Aqui assim, ó. Aqui no meio. Então, só observar que a trama ficou bem legal. Tá um pouquinho só do meu púrpura, aqui assim nos meios, nos lados aqui, ó. Pra não ficar tão separado, né? Não ficar umas cores tão assim, ó. Deixa eu ajeitar aqui agora, ó. Aqui assim, ó. Aqui assim, não fica tão forte, né? Então destaque o vermelho, aqui assim, ó. Isso aí, olha como é que ficou. Bem legal, né? Ficou bem legal mesmo. Vou pintar aqui assim no meio com o vinho, que geralmente é a cor mais forte que eu coloco sempre. Tá? Aqui assim. Vou fortalecendo um pouco onde ficou mais branquinho. Com um pincel, tá? Um pincel lixado agora. Eu vou fazer então esse contorninho aqui que faltou. Fica sempre umas marquinhas, que assim, ó. Pra dar um destaque dessa nossa pétalas aqui, ó. Sempre a parte de baixo, ela é mais escura que a parte de cima, que assim, ó. Que assim, ó. Tá? Assim. Certo? Isso. Depois eu vou fazer agora com o branco, tá? Para dar uma luz nessas nossas pétalas aqui. Então eu vou pegar de volta, vou colocar aqui de volta, tá? As cores, o stencil aqui, ó. Tá? Vou pegar a cor branca, vou tirar um pouquinho aqui na minha tarjetinha, o branco, certo? E vou dar uma luz, então, nessas aqui. Depois eu vou fazer o quê? Depois eu vou fazer só desse lado assim, ó, vou fazer, tá? Indo do lado de cá, ó. Do lado de cá. Aqui assim, ó. Daí dá uma luz nessas pétalas aqui, ó. E do lado de cá. Vocês vão ver como vai ficar bem legal. Depois, quando eu fizer as nervuras dessa pétala, ela vai ganhar um tom bem bonito. Olha só, já ficou outra coisa, né? Então, com a tinta depois, o vermelho, o vinho, aliás, eu vou fazer assim, ó, que é as nervurinhas no meio, né, dessa minha pétala aqui, ó, dessas pétalas, sério, faço aqui assim, ó, tô fazendo a marcação aqui delas, tá? E com o branco, né, eu vou fazer então a luz do outro lado aqui assim, ó. De um lado eu fiz a
as nervurinhas, né? Agora do outro lado eu vou fazer a luz aqui. Todas elas eu faço a luz do mesmo lado. Certo? Então agora eu vou finalizar essa flor, depois eu volto. Então finalizei agora este stencil que eu fiz com o pinheirinho, a flor bico do papagaio. Fiz algumas folhinhas que também contei no mesmo molde. E agora eu vou escrever então aqui, fazer com o stencil também, o Feliz Natal, tá? Então vou usar as cores vermelho vivo, aqui assim. Vou botar um pouquinho do diluente aqui na minha lajota. O vermelho vivo e o vinho, que vai dar uma tonalidade um pouquinho mais forte, né? Nesse nosso escrito aqui, ó. Então, escrito aqui, ó, tá aparelhinho aqui assim. Então, vou com a tarjetinha, vou fazer assim, ó. Depois, a mão livre, então, eu faço o contorninho ao redor. Sempre quando a gente usa o stencil, não dá pra gente ficar só no stencil, né? A mão livre, às vezes, ele precisa de uns arremates. Então, a gente faz também uns arremates, então, com as cores mais fortes que a gente quer fazer. Que nem aqui eu quero colocar o rústico ao redor dessa palavra. Agora eu vou colocar aqui, então, o vinho, nessa parte de baixo aqui, ó. Quero dar um sombreado, né? Um pouquinho mais forte nessa nossa, nessa palavra. Que é assim, ó. Observem, tá? No mesmo aqui, ó, do feliz, partezinha aqui. Subindo um pouquinho aqui no L, que dá um tom um pouquinho misturando, né, as duas tintas. Tá? Aqui assim, ó. Fazendo a parte de baixo. Fica um degradê, tá? Vai ficar muito bonito. Muito bonito. Então, observem. Aqui, então, vou fazer a parte de cima, aqui, normal, tá? Aqui assim, ó. Usando o vermelho vivo. Aqui assim. Essa parte aqui assim. Um pouquinho do diluente para a tinta poder ficar bem fixa no tecido. E aqui essa parte aqui também. Aqui no L. Deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo para vocês poderem visualizar. Isto. Assim, ó. Tá? Então agora com o vinho eu vou fazer a parte de baixo. Que é assim, ó. Aí fica um tom, né? Tom sobre tom, fica um degradê. E fica muito bonito. Assim. Mistura um pouquinho, subo um pouquinho para cima para poder fazer uma mistura nas tintas, né? Nas cores que eu tenho. Que assim também. Isso aí. Então, olha, vamos ver como é que ficou. Olha, muito bonito. Vou só finalizar agora com um filetezinho, um pouquinho mais forte nesse redor. E está feito, então, este pano de prato feito com stencil, tá, gente? Eu não tinha risco e eu fui aproveitando os stencil que eu tinha e fui criando, então, este meu desenho, certo? Então, gente, bora lá, misturando as tintas e colocando a criatividade em prática, certo? Força e vamos pintar!